Bom, pessoal, tá cansado de ver o BBB? Já não aguenta mais ver programa repetido na televisão? Então, seus problemas acabaram porque agora a gente vai aprender Android com Kotlin. Então, vocês vão conseguir fazer os aplicativos de vocês e depois vocês podem publicar eles para quem quiser baixar. Eu indico vocês seguirem esse livro aqui, Android Programming with Kotlin for Beginners. Então, a linguagem de programação que a gente vai usar nesse curso é a linguagem Kotlin. Quem ainda não conhece essa linguagem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um mini curso que eu fiz sobre Kotlin. Então, se quem quiser aprender primeiro Kotlin para depois entrar no curso atual de Android, pode dar uma olhada lá com calma. São vídeos curtos, então é só para ter uma noção de como é que funciona essa linguagem. Ela é uma linguagem como se fosse a linguagem Java, só que bem mais enxuta. Então, é como se fosse um Python, só que da versão Java, né? Então, todos os códigos-fonte que eu vou exemplificar aqui nas aulas vão estar nesse link que eu deixei aqui embaixo, que é do meu GitHub. Então, sempre que eu for colocar qualquer coisa, vocês podem acessar lá. E, como eu estou de férias, eu estou tentando começar esse curso agora, mas eu gostaria que se inscrevesse, clicasse no sininho ali, porque aí vocês vão conseguir saber quando é que eu vou mandar um novo vídeo, porque eu não sei se eu vou conseguir mandar um por semana. Então, a primeira aula de hoje é bem básica, para vocês terem o primeiro contato com Android, principalmente com o Android Studio, que é a ideia que a gente vai usar. Então, nessa aula a gente vai ver como é que é essa relação entre Android e Kotlin, como é que a gente configura a IDE, o Android Studio, para funcionar, o que seria um Android App, e como é que a gente faz um deploy desse app, tanto no emulador Android, que a gente não precisa ter nada acoplado na nossa máquina, ou no celular mesmo conectado via USB no nosso notebook, no nosso computador. Então, por que a gente não usa Java, que é o mais tradicional, né, de se usar como Android? O Android existe desde 2008, ele é free, o código é aberto, né? E o SDK dele, o Software Development Kit dele, ele foi implementado em boa parte em Java. Mas se a gente usar Kotlin, a gente consegue enxutar o código, deixar ele mais simples para a gente conseguir usar, tirando que a grande maioria dos tutoriais mais avançados e atuais que a gente vai conseguir vai ser tudo em Kotlin, né? Então, seja em fórum de discussão ou em livros mesmo, né? Então, sempre que a gente implementar algum aplicativo para Android, a gente vai implementar ou em linguagem Java ou em Kotlin, e esse código vai ser gerado, a partir desse código-fonte, vai ser gerado um código DEX, que é Dalvik Executable, que aí, a partir desse código, ele vai ser, como se fosse um código binário, né? Ele vai ser executado, vai ser rodado no nosso celular. Então, a curva de aprendizado da linguagem Kotlin também é bem mais rápida, então a gente consegue, bem mais acentuada, a gente consegue aprender muito mais em muito menos tempo, e além de usar menos código também para fazer a mesma coisa. Então, só para vocês terem uma ideia de alguns aplicativos que têm implementados já em Kotlin, tem o Kindle, o Twitter, o Netflix. Além disso, vocês têm que entender que existem alguns recursos em Android, né? Não é só código-fonte, não é só arquivo com extensão KT, que é de Kotlin, ou arquivos de extensão .java, né? A gente tem, além desses arquivos de código-fonte, a gente tem uma série de arquivos auxiliares. Então, pode ser um arquivo de imagem, um arquivo de som, né, no MP3, pode ser um arquivo de layout, que normalmente no Android a gente usa arquivo XML, para guardar a estrutura de como é que vai ser o nosso aplicativo. E para a gente organizar esses arquivos de uma maneira melhor, a gente normalmente usa pacotes ou packages. Então, se vocês quiserem já dar uma olhada no que a API Android disponibiliza para a gente de pacotes e de classes dentro desses pacotes que a gente pode reutilizar, dentro do nosso código sem precisar implementar grande coisa, vocês podem acessar esse link que está ali embaixo desse slide. Eu vou colocar depois nos comentários. Mas como é que funciona, né? Como é que o Kotlin e o Android se comunicam, né? Então, basicamente, o que acontece quando vocês usam um celular Android, ele está rodando internamente uma versão bem simples de um sistema operacional Linux. Então, o que acontece é que a gente acaba usando as classes da API Android para rodar em cima desse Linux. Esse código DEX que eu comentei anteriormente, juntamente com alguns outros recursos, são armazenados em um arquivo único,
que é uma extensão APK. Então, o nosso aplicativo vai ser um arquivo, depois dele terminado e a completa implementação, que vai ser um Android Application Package, um APK. Então, a gente vai usar como IDE para programar o nosso código o Android Studio. Embora vocês possam usar outras IDEs para implementar Android, eu aconselho fortemente a vocês usarem essa IDE porque ela é mais completa. E ela já vem com uma série de emuladores, então ela é bem mais simples de trabalhar, embora seja um pouquinho pesado. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é instalar o Android Studio. Vocês vão acessar esse link. Quem quiser acessar já em português tem que usar aquele PT ali no final, igual o PT, que é a linguagem do site. E basicamente o que vai acontecer é que automaticamente, quando vocês acessarem esse site do Android Studio, ele vai detectar já qual é o sistema operacional de vocês, e aí já vocês vão poder clicar automaticamente nesse botão ali, Download Android Studio. Então, no meu caso, que é um Mac, ele já baixo ali, instalo e vai funcionar perfeitamente. Mesma coisa que tiver no Windows, já vai direcionar vocês para o instalador do Windows. Vocês vão aceitar as condições, clicar naquele checkbox que tem ali embaixo, e clicar no botão azul. Vão em próximo ou next, que ele vai mostrar essa tela inicial. Depois, vocês têm que selecionar Android Virtual Device, para vocês terem os emuladores também, além do Android Studio, né? Next, aqui vocês selecionam a pasta. Quem tiver no Windows, eu indico vocês não deixarem esse Program Files que está ali na tela, tá? Tentem deixar no C2 pontos, tentem botar em alguma pasta que não tem espaço, que pode gerar algum problema. Install. Aí quando tiver terminado, essa barra verdinha vai chegar no final. Vocês vão dar um Next, e aí vocês podem marcar já esse checkbox de Start Android Studio para ele abrir já automaticamente quando terminar fechar essa janela da instalação, ele já abrir para vocês pela primeira vez o Android Studio para vocês programarem. Então, inicialmente ele abre essa janela desse wizard aqui, dessa forma de configurar e dar algumas instruções sobre o Android Studio. Vocês vão em próximo, vocês podem customizar a instalação de vocês com o combo box ali de baixo, ou deixar o standard, que é o padrão. Próximo, vocês podem escolher 2 layouts possíveis. Quem gosta de um layout com fundo escuro pode escolher o Dark ali. Quem gosta do layout tradicional, deixa marcado IntelliJ. Aqui ele vai mostrar só, está verificando o que já tem instalado do SDK. E aí, finalmente, já tendo o Android Studio instalado, está tudo pronto para a gente começar a programar. Então, essa é a cara inicial do Android Studio. Ele vai abrir sempre essa janela, se já não tiver um projeto aberto previamente. E aqui do lado esquerdo vai aparecer todos os projetos que vocês já abriram anteriormente na máquina de vocês. Quem não abriu pela primeira vez essa IDE, não vai aparecer nada ali. E aí tem algumas opções. Então, se a gente for criar um novo projeto para o Android Studio, basta clicar nessa primeira opção que está em laranja. Aqui a gente pode selecionar um template, né, um formato inicial, para como é que vai ser o nosso aplicativo. Então, na aula de hoje, vamos deixar ali o Empty Activity, a atividade vazia, né? E aqui a gente pode configurar na próxima tela, quando a gente aperta em Next, o nome do nosso aplicativo. Então, eu coloquei ali primeiro app. Ele já cria por padrão uma hierarquia de pacotes. Então, ali ele botou, tem a pasta com, dentro dela tem a pasta example, dentro dela tem a pasta primeiro app. O save location é o local, a pasta onde vocês vão salvar na máquina de vocês. Então, vocês podem clicar ali naquela pastinha e modificar esse local. E ali embaixo vocês vão escolher qual linguagem de programação que vocês vão usar, se é Java ou se é Kotlin. Então, selecionem Kotlin aqui. Ali embaixo no SDK, a gente está definindo qual é para esse projeto e para o APK que vai ser gerado a partir desse projeto, qual é a versão do Android mínima que deve existir no celular para poder rodar esse nosso aplicativo. Então, e ali embaixo ele vai dizer em quantos por cento de dispositivos Android ele consegue rodar, dependendo dessa versão de Android. Então, vamos clicar em Finish. Caso seja a primeira vez e apareça, porque vocês não têm ainda instalado o SDK de Android,
vocês podem clicar ali no Install Missing Platform, quando der o erro, na hora que ele for gerar o projeto de vocês, ele vai ser baixado, e podem também instalar o Build Tools do Android também. Aí, quando ele terminar de sincronizar, vocês podem tentar rodar ele e selecionar um dos dispositivos virtuais que aparece ali. A gente pode criar vários, se a gente quiser, cada um com uma resolução diferente, com uma versão de Android diferente, e assim vai. Então, aqui eu tenho um só dispositivo possível, o Android 8. E quando a gente finalmente termina de criar o projeto e roda ele, vocês podem ver aqui que a gente tem já aberto 2 arquivos, que eu vou falar na sequência quais são. E essa é a estrutura do nosso projetinho. E quando eu rodo ele, finalmente ele mostra aqui, nesse caso aqui no nosso canto direito, o emulador do celular. Então, tudo que um celular vai fazer, ele vai permitir que eu faça ali clicando em cima desse emulador. E nesse caso, ele já abre automaticamente o nosso aplicativo que a gente está criando, que se chama Primeiro App. E a única coisa que eu fiz nesse aplicativo é mostrar um Olá Mundo, um Hello World, para a gente começar bem do básico. Então, vamos por partes aqui no primeiro arquivo que a gente tem, que é aquele arquivo em linguagem Kotlin, com extensão KT. Então, a única coisa que a gente está fazendo aqui, inicialmente, primeiro, lá em cima na linha 1, a gente está definindo o nome do nosso pacote, ou seja, dentro de qual pasta nosso arquivo está. Na linha 3 e 4, a gente está fazendo as importações necessárias, a gente precisa dessa classe app compat activity, para a gente poder criar o nosso aplicativo básico, e precisa do bundle também para usar internamente, porque ele é passado como parâmetro na linha 8. Aqui a gente está estendendo a classe app_compat_activity, então a gente está já herdando uma série de coisas que a gente precisa na nossa atividade para rodar, na nossa activity, e que eu vou entrar mais, na próxima aula eu vou entrar mais a fundo nisso, e sempre que a gente for fazer a extensão, fazer a herança em Kotlin, a gente cria ali class, o nome da nossa classe, que é main activity nesse caso, 2 pontos, e do lado direito, de qual classe que eu vou estender, ou seja, quem vai ser minha classe mãe. Então, aqui nesse caso, como a gente estendeu essa classe, a gente está reescrevendo, sobrescrevendo o método onCreate. Tem mais alguns métodos que a gente pode reescrever dessa classe, mas aqui eu vou só dar um override nessa função básica que se chama onCreate, que a gente precisa fazer quando a gente vai criar. E o que a gente recebe como parâmetro de entrada é a instância, o estado atual do nosso aplicativo. Então, eu só passo para a minha superclasse, para o onCreate dela, e depois, aqui embaixo, eu vou definir qual vai ser a minha visão, ou seja, qual é o arquivo de layout que eu estou usando, que é o arquivo XML, que vai definir como é que funciona a nossa user interface, a nossa interface gráfica ali do aplicativo. A gente vai olhar com calma depois como é que funciona esse arquivo, do ActivityMain. Mas antes, vamos olhar o manifesto Android. Então, todo projeto de vocês vai ter sempre esse arquivo XML, quando vocês criarem um projeto de vocês no Android. E esse arquivo vai descrever algumas informações básicas do nosso app. Então, se ele, por exemplo, precisar de alguma permissão especial, ou seja, toda vez que rodar o aplicativo, eu quero que seja possível, por exemplo, acessar um determinado arquivo, uma pasta dentro do Android, ou permitir acessar a câmera do Android, do celular. Então, essas especificações têm que estar definidas no manifesto. Então, esse arquivo .xml fica dentro da pasta manifests, e aqui a gente está olhando com um pouco mais de calma ele, ó, a gente tem algumas informações específicas ali que eu vou dar um destaque maior. Então, a gente tem, por exemplo, um nome do nosso aplicativo ali na linha 8, qual atividade, que é aquela ideia que a gente estava definindo antes ali, que é o nosso main activity, e assim vai. Então, aqui nesse manifesto, a gente vai definir alguns atributos, algumas relações que são importantes para o aplicativo rodar. Aqui está o nosso arquivo o nosso arquivo visual, né? Nosso arquivo XML que representa visualmente a nossa tela. Então, quando ele está dentro da pasta layout, ali que está dentro da pasta res, de recursos, né? E a gente vai fazer o quê? Resources. Então, a gente vai fazer o quê? Se a gente quiser mexer manualmente e adicionar novos componentes nessa tela, a gente pode navegar através da paleta ali de componentes
e arrastar, clicar neles e arrastando para a direita ali, para o nosso visual, como é que ele está ficando, nosso layout. Ele vai mostrar ali embaixo aquela hierarquia, a árvorezinha de qual componente está dentro de qual, e dessa forma a gente pode ir construindo visualmente a nossa tela. Se a gente quiser mexer somente no arquivo XML mesmo, sem esse auxílio visual, se a gente quiser fazer old school, se quiser fazer só no texto mesmo, a gente pode também. Basta que vocês cliquem ali em cima naquele botão que está à direita ali no canto superior, e aí vocês vão enxergar também o arquivo XML de vocês. Então, qualquer alteração que a gente fizer visualmente, arrastando um componente, um drag and drop, né, mexendo visualmente nos componentes que eu tenho ali na tela, ou mexendo no arquivo texto diretamente, ambos fazem a mesma coisa. Então, se eu modificar alguma coisa visualmente aqui na nossa GUI, ele vai fazer essa alteração no texto, no XML. E o contrário também é verdadeiro. Então, a facilidade para criar visualmente um aplicativo é muito simples, né? É bem tranquilo de mexer, bem intuitivo. Aqui a gente está, então, voltando um pouco para o nosso XML. A primeira coisa que a gente tem que definir ali é a versão do XML que a gente está usando e o tipo de codificação. E depois, como é que vai ser o layout, né? A forma como vão ser dispostos esses nossos componentes. Então, nesse caso aqui, a gente está usando um constraint layout. Mais para frente, a gente vai ver quais são os layouts possíveis que a gente pode usar. Aqui eu estou definindo qual é a atividade que vai ser carregada, né? Então, qual é o arquivo XML que vai ser carregado para definir como é que os componentes vão estar dispostos. Aqui eu estou adicionando, por exemplo, um componente de texto. Então, é um text view, que o conteúdo desse text view é aquele hello world, aquele textinho que vai aparecer, o Olá Mundo, que vai aparecer na nossa tela. Ali eu tenho alguns constraints, algumas restrições de layout, só para dizer que eu vou seguir o que o meu pai está fazendo, ou seja, o que seria o meu pai? É o componente de onde esse text view está dentro. E basicamente é isso. Só para mostrar para vocês, essa é a ideia geral de como é que funciona o nosso Android Studio, né? Então aqui eu coloquei com alguns números ali para representar e identificar para vocês o que cada parte dessa ideia, como é que ela funciona, né? Para não ficar tão perdido, né? Porque é muita informação. Então, basicamente, o que acontece lá no 1, lá em cima, a gente tem a nossa barra de ferramentas. Então, ali a gente tem uma série de ações possíveis que a gente pode usar, inclusive para rodar o nosso código, né? No 2 ali a gente tem a barra de navegação, então a gente vai saber dentro de qual pasta o nosso arquivo atual está. Então, ele vai mostrando a hierarquia de pastas dela. A gente tem a nossa janela de edição, que é onde a gente vai editar o nosso código, que é o 3. A barra de ferramentas, que seria o 4, que são alguns atalhos que eu tenho ali no canto esquerdo. E então ali eu posso olhar só a estrutura do meu projeto, posso olhar o projeto em si, favoritos. Então tem uma série de possibilidades que eu posso colocar ali, é como se fossem alguns atalhos, né, para a gente poder acessar. No 5, a gente vai ter a nossa janela de ferramentas, então a gente vai olhar quais são os arquivos que a gente pode abrir na nossa janela de edição, e ali embaixo também tem a parte de mensagens de log, né, de erros, de avisos, de warnings, o nosso debugger, então a gente tem um console também, se a gente quiser mexer no terminal, tudo ali embaixo. E por fim, a nossa barra de status, que lá embaixo vai mostrar quantos erros aconteceram, quantas mensagens eu não li ainda, e é isso. Aqui, só para facilitar a vida de vocês, eu coloquei aqui alguns atalhos que vocês podem usar. Então, na direita tem todos os mesmos os atalhos para um Mac e à esquerda os mesmos atalhos para um Windows ou Linux. Então, desde depuração, com Shift F9 ali, ou no caso do Mac, Ctrl D, até executar o código, que seria o Shift F10 para quem está no Windows ou no Linux, ou Ctrl R para quem está no Mac. Então, isso facilita nosso dia a dia ali na hora de programar. Bom, antes de mais nada, quando a gente criou esse nosso primeiro projeto ali de exemplo, a gente criou um projeto do tipo Gradle. Então, isso não serve só para Android, isso serve para quem for programar em Java, para quem for programar em uma série de linguagens atuais, no qual, ao invés de eu ficar gerenciando eu mesmo o meu projeto e as bibliotecas que ele gerencia, ficar atualizando as bibliotecas, por exemplo, eu posso usar o Gradle, aí vocês só tem que estar habilitados ali o plugin do Android para Gradle no Android Studio, né? Então, ele facilita muito a minha vida, tanto para reutilizar códigos, quanto para fazer essa configuração de como é que vai ser compilado.
Então, eu sugiro que vocês sempre usem o Gradle como opção na hora de criar um projeto novo, tá? Então, a estrutura do projeto de vocês, padrão, é que quando vocês criarem um projeto em Android, basicamente, internamente, ele vai criar, no computador de vocês, ele vai criar uma pasta, né? E dentro dessa pasta, uma série de pastas para organizar os arquivos que vocês vão ter no projeto. Então, ali a gente tem uma pasta build. Bom, inicialmente vai ser o nome do projeto de vocês, né? Essa é a pasta inicial. E dentro dela eu vou ter a pasta build, que vai ter tudo que é saída de compilação que vocês executarem. A pasta libs, que vai ter tudo que é biblioteca privada armazenada dentro. A pasta src, que é de sources, que é nosso código-fonte. Então, dentro do src que vai estar todo o nosso código implementado, seja ele em Java ou em Kotlin. Ainda dentro da pasta sources, eu tenho Android Test, que é para testes de instrumentação, né? Tem o main, que dentro dele eu vou ter aquele arquivo de manifesto, que eu comentei antes. Tem a pasta Java, que vai ter todos os códigos fonte Java. Tenho também JNI, para Java Native Interface. Então, eu posso ter código nativo para ele. Alguns arquivos gerados pelo próprio Android Studio vão ser armazenados dentro de Gen. Reset Resource é para recursos, então pode ser qualquer tipo de recurso, seja imagem, arquivo de som, etc. Essa pasta assets é mais usada para jogos, né? Então, texturas de personagens, de fundos do jogo, por exemplo. Tem uma pasta de teste, tem o nosso arquivo Gradle, que é ele que vai organizar as configurações do nosso projeto, e vai ter uma tanto para o projeto quanto para o nosso módulo. Então, vamos rodar, finalmente, um aplicativo em um celular real. Eu mostrei antes ali no primeiro exemplo como é que a gente faz isso rodando num emulador, né? Para não ficar tão teórico, vamos rodar aqui para ver. Aqui eu já tenho meu projeto aberto, aquele primeiro exemplo, né? Tenho aqui nosso arquivo de main activity, que ele é da extensão KT. Tem o manifesto, que é aquele arquivo de configurações do nosso aplicativo. Aqui em cima eu já estou definido que eu vou rodar nesse emulador Pixel 2 API 29. Então, quando eu clicar aqui em Run App, ele vai começar a carregar o emulador Android. Ele está abrindo aqui o emulador, automaticamente ele vai mostrar aqui para nós, quando ele terminar de carregar o emulador, ele vai mostrar o celular, com as suas funcionalidades, padrões, e como eu já pedi para rodar esse aplicativo, ele já vai abrir aqui para nós o primeiro app. Pode demorar um pouquinho, dependendo da máquina de vocês, que essa é uma atividade um pouquinho pesada. Então, então ele está primeiro compilando todo o projeto ali no Gradle, e quem for fazer muitas alterações, está achando muito lento, eu sugiro vocês a conectar, fazer com que eu vou mostrar na sequência, que é conectar o celular de vocês, Android, via USB na própria máquina de vocês. Isso agiliza bastante os testes, né? Facilita bastante a vida de vocês. E aí vocês vão poder mexer mesmo no próprio celular, no aplicativo que vocês estão criando. Então aqui, finalmente, ó, abriu o nosso aplicativo, que é chamado Primeiro App, o Olá Mundo. Aqui eu posso realmente navegar no celular, ó. Então eu posso voltar aqui para... Aqui eu vejo os aplicativos abertos, posso fechar ele, posso clicar nele de novo, posso ir para a janela inicial, posso voltar. E aqui eu estou na nossa janela inicial, e assim vai. Aqui eu vou finalizar o nosso simulador. Vocês notem que ele sempre tenta salvar, né, o estado do emulador, mas o que importa é, tentem a primeira versão o primeiro projeto que vocês forem criar, tentem usar o emulador, depois conseguiram usar, tentem usar um celular real só para testar. Então, para fazer isso, a gente tem 4 passos. Primeira coisa que vocês forem fazer, principalmente para quem tem um celular Android um pouco mais antigo, ou para quem está usando Windows, tenta acessar o site do fabricante do celular de vocês e verificar se não precisa baixar e instalar algum driver específico para o celular rodar na máquina. Caso contrário, basta já ir para o passo 2, então conectar o seu celular via USB, mas antes disso, vocês vão acessar o celular de vocês em configurações e vocês têm que habilitar o modo desenvolvedor. Então, Developer Options. Normalmente isso está em configurações, de celular para celular isso vai mudar um pouquinho a forma de acessar. E
e vocês têm que configurar ele para estar no modo debug. Então, essa é a grande sacada que a gente tem que fazer aqui. No passo 3, a gente vai conectar ele no USB, né, o celular na máquina. Depois, a gente pode já tentar fazer, sempre reconstruam, façam um rebuild do projeto, para ele atualizar ali, e aí automaticamente vai aparecer ali para vocês o celular. Em vez da opção só de ter o emulador de vocês, vai ter as duas opções, ou o celular ou o emulador. Aqui o padrão, né, o que o Android indica para nós, para como acessar o Developer Options, mas isso, como eu falei, vai depender um pouco de cada versão de Android que vocês tiverem. Então, aqui os links da aula de hoje, aula bem curtinha, mas acredito que já deu para entender como é que funciona para a gente programar para Android, né, o básico, e já botou uma pulguinha atrás da orelha, como é que a gente faz tudo que a gente consegue, imaginem todos os aplicativos que vocês já usaram para Android, como é que isso é implementado, né? Então, a gente vai ter um curso um pouquinho longo, eu vou tentar usar tudo que a gente tem, um pouquinho de cada coisa, né, dentro do Android, para a gente construir sempre de forma prática e sabendo usar os componentes que a gente tem ali, criar um aplicativo com mais telas, e assim vai. Então, tentar fazer uma animação, vamos ver o que a gente consegue fazer no curso, e sejam bem-vindos, e é isso aí. Valeu, até a próxima, até o próximo vídeo, e quem quiser aprender outras coisas, é só acessar o canal ali, que tem uma série de cursos, né? Valeu, pessoal!